Pra começar, eu queria saber de vocês, assim, por que é importante falar de Devilman, né? Porque, beleza, acho que a maioria dos nossos ouvintes e as pessoas que estão mais inteiradas nesse mundo de anime e mangá, elas entendem que Devilman é uma obra importante, certo? Certo. A minha pergunta é, por que ela é uma obra importante? Eu acho que tem dois motivos. Um, a própria obra, outro, o autor. Eu, inclusive, fiz várias pesquisas sobre o Go Nagai. Você acredita nisso? E eu vi 3 links do Google, não vi só o primeiro, pra fazer minha pesquisa aprofundada. Devilman é considerado, em teoria, o primeiro mangá do gênero da demografia seinen, certo? Ele é um híbrido, praticamente, né? Ele é um shounen que quebra a barreira e aí vem... A partir daí, começa a se falar de seinen. E dá pra dizer até que no meio da obra ele faz isso, né? Sim, sim. Até um certo momento ele é shonen, no outro momento ele é seinen. Inclusive, isso tem um motivo, porque eu pesquisei. O Go Nagai, pra quem não sabe, ele estreou uma revista que a gente conhece e ele foi um dos títulos da primeira revista da Shonen Jump. O primeiro mangá dele, que foi o primeiro mangá ecchi da história, ecchi moderno da história. Só pra começar daí. Depois de um tempo na revista já, ele teve vários problemas com, mano, a galera dos direitos lá, os japoneses, tudo. Ai, Associação de pais e professores. É isso aí. Tudo... É só uma galera leve pra se ter problema. Exato. Essa galera toda boicotaram o Go Nagai, o que fez com que ele começasse a fazer várias histórias criticando, tipo, governo, sociedade japonesa e tal. E aí, vieram com a proposta de fazer um anime em conjunto com o mangá. O primeiro anime de Devilman foi feito juntamente com o mangá. Só que aí, obviamente, naquela época, o anime demorava o quê? 7 meses pra fazer um episódio, tá ligado? Era muita coisa. Aí o Go Nagai fez 2 roteiros. Ele fez um roteiro mais shounen pro anime e ele começou do mangá. Só que ele não tava gostando e ele quis fazer algo mais sério no mangá. Tanto que... Foi sério nisso, né? Foi mais sério nisso. Inclusive, a galera que produziu o anime, o diretor e tudo mais, falaram que se eles soubessem o que o Go Nagai queria fazer pro mangá, eles nunca teriam feito o roteiro do anime. Só que é diferente. Tanto que o lance da geleira é um negócio adaptado do anime. Porque a geleira, no anime original, o nosso protagonista, ele só encontra os demônios lá, e aí vem o Devilman possuir ele, não tem nada a ver com o começo do mangá. E então essa questão dele ser um pouco mais shonen no começo vem de que ele mesmo não tava realmente certo, ele começou a querer ficar mais sério, inclusive depois ali do primeiro, segundo volume. Então tem toda essa história da produção dele. Inclusive esse negócio da geleira vem até de outro mangá dele, que é basicamente um irmão do Devilman, que é o Mao Dante. Sim, sim. A tradução é Demon Lord Dante. Sim, tem bastante dessa coisa, que o protagonista encontra a geleira e tal. O início é bem diferente do Devilman, mas a ideia da história é bem parecida, que o mundo tá sendo invadido pelos demônios, esse tipo de coisa. Porque os dois têm a mesma referência, o Go Nagai fala disso, que uma das maiores referências deles é o Inferno de Dante, da história, pra quem não conhece e tal, né, do livro. E ele, da Divina Comédia, no caso, né? E ele é muito influenciado pela religião cristã e pela Divina Comédia. Que a gente vê nas obras dele, principalmente em Devilman e Mao Dante. E assim, desde que Devilman foi lançado, ele ficou muito popular. Eu vou dizer que assim, posso estar enganado, mas o Devilman ele é muito popular para as pessoas que principalmente fazem mangá, sabe? Sim. E no Japão também ele é muito popular, mas assim, ele não é muito popular nesse nicho otaku, assim, sabe? Esse mangá mais pop, sinceramente. Eu acho que é engraçado, né? Deveria, na teoria. Deveria, eu acho. Mas assim, no Japão ele é muito cultuado e as pessoas veem no Devilman, pra alguns autores o Devilman, eu sinto que é quase como se fosse um Astro Boy, sabe? Não, mas eu sinto isso daí também. Porque eu vejo muitos autores, assim, autores super reconhecidos e tal, colocando muitas referências Devilman, autores que fizeram histórias de Devilman, sabe, com outros personagens e tudo mais, por homenagem, por achar que é um negócio incrível. Até o Masaki Uasa, antes dele fazer o Devilman Crybaby, ele já fazia um monte de referência de Devilman. Tem referência da Devilman Ping Pong, por exemplo. Tem. Ele é muito fã do Go Nagai, mas vários autores, porque, assim, a referência ao Devilman é porque muita gente, inclusive o Evangelion, é muito baseado do Devilman, né? Ele é apaixonado, né, o autor do Evangelion, por Devilman. E vários autores, mas também pela presença do Go Nagai, mano. Porque o Go Nagai, ele não criou um gênero só, tá ligado? Ele criou vários. E,
Tipo, não tem como. O mangá moderno, o anime moderno não existiria se não fosse a história do cara, mano. Eu não manjo muito de Gonagai em si, né, do autor, mas o que eu sinto com a representatividade dele é que, tipo, o cara ele foi tão revolucionário na época que ele fez as paradas, onde ninguém falava tanto do jeito que ele falava, tá ligado? A maneira com a qual ele falava, o jeito de expor as coisas dele, que quando as pessoas viram aquilo, falaram, caralho, mano, dá pra fazer isso também, tá ligado? Sim, eu concordo com você. É que eu acho que já tinha isso com o Tezuka, assim, sabe? Não, sim, então, mas o Tezuka era tipo um bagulho um pouco mais infantil, entre aspas, Nem sabe? sempre, Não. nem sempre. Não, Nem sabe? sempre. Inclusive, eu faço uma diferença grande disso aí. Pelo fato do Gonagai ser uma das cabeças do início da Shonen Jump, ele tem um impacto muito grande na mídia popular de mangá. O Tezuka, ele meio que se desliga, vai pra uma onda mais gekigai, ele passa a se tornar um autor mais cultuado por ser um gênio da escrita séria, mas não necessariamente no âmbito popular. O Gonagai, ele quebra os paradigmas no âmbito popular, tá ligado? Eu sinto que é exatamente isso. Ele tem passagens por vários gêneros que são ultra populares. Então, por exemplo, Devilman, que assim, ele é um shonen de porrada e ao mesmo tempo ele se torna... Cara, vamos colocar seinen psicológico também? Porque Ele é o sabe? primeiro, não adianta. Ele passa por o gênero mecha, sabe? Que, porra... O mecha moderno foi ele que criou. Não só passando, mas como fazendo inovação, cara. E particularmente a maior das inovações do tempo dele, que foi botar o piloto dentro do robô. Sim, foi ele que criou isso. E ele passa também pelo gênero Mahou Shoujo. Cute Honey, que eu mencionei no nosso cast de Melhores Aberturas, vá lá escutar. E ele também, não o bastante o Mahou Shoujo, depois do Devilman, ele cria o Violence Jack, né? E o Violence Jack é o que se torna a base pro pós-apocalíptico moderno que vai inspirar Mad Max e Hokuto no Ken. Eles são ambos baseados na obra do Gonagai. E ele tem muito mangá também, aquele gag mangá, né? Tipo, Tem, comédia. Tem outro... Ele flertou com muitos gêneros e muitos desses gêneros ele foi, tipo, autor revolucionário e bastante pioneiro, assim. Sim. Por isso, no Devilman e no Mazinger Z, ele é muito pioneiro, tá? Que vem pro Ele Brasil, não vem? Não sei. Acho que vem pela New Pop. Vai vir pelo Brasil, pelo New Pop, mesmo pessoal que trouxe Devilman. Acho que é o Mazinger Z. O Gonagai, ele nasceu em 1945. Ele nasceu, tipo, no fim da Segunda Guerra Mundial ali. E... É bem fim, né? Porque a guerra continua no Japão. Eu tinha a impressão de que ele era meio que contemporâneo, assim, do Tezuka, mas o Tezuka é quase 20 anos mais velho que ele, assim, sabe? Ele foi uma geração bem depois, assim, do Tezuka. Tanto que ele foi tutelado... Muito provavelmente ele se inspirou em várias coisas que o Tezuka escreveu. Na verdade... Porque o Tezuka, ele continuou escrevendo até morrer, né, cara? Sim. Então, tipo, o cara morreu na década de 80 e ele ainda tava escrevendo. Então, tipo, por isso até confundem como, da mesma geração, assim. É até difícil. Até porque o Gonagai tá vivo até hoje, né? E ainda escrevendo. Então, tipo, é meio difícil. Ele foi tutelado pelo autor de Cyborg 009. Foi o mestre dele. Foi quem ele foi assistente primeiro.